E olha, vamos aqui para a câmera 1. Hoje é o Dia Mundial da Doença Rara e lembrado aí todos os anos no último dia do mês de fevereiro. Apesar de existirem mais de 7.000 doenças raras identificadas atualmente, apenas 2% têm algum tipo de tratamento a oferecer. Em média, os pacientes demoram cerca de 4 anos para terem um diagnóstico conclusivo e chegam a passar com mais de 10 médicos antes de receberem o resultado final. E para lembrar esse dia, vamos acompanhar a história de Eline Gabriela, ela que é portadora de uma síndrome rara. A professora Eline Gabriele é portadora da doença de Wilson, um distúrbio genético raro provocado pela incapacidade do corpo em metabolizar o cobre. O acúmulo do mineral no cérebro, rins, fígado e nos olhos causa um quadro de intoxicação nas pessoas. A doença foi diagnosticada em Eline após uma bateria de exames quando ela tinha 15 anos. Com 15 anos, a minha mãe me achou estranha, achou que eu estava muito inchada e retendo muito líquido e a minha menstruação não era regular. Aí ela me levou a uma clínica geral que me passou uma bateria de exames que deu as funções do fígado alteradas. Nós começamos a investigação da doença através do fígado que estava triplicado de tamanho na época. E eu nunca tinha tido hepatite, nunca tinha tido problema nenhum, nunca tive doença grave nenhuma. Após o diagnóstico, os sintomas apareceram somente 10 anos depois. No caso de Eline, a doença afetou principalmente o sistema nervoso. A professora conta que ficou 2 anos praticamente deitada na cama e até perdeu a capacidade de falar. Chegou ao ponto de ficar na cama, primeiro por causa da ausência do remédio. Como às vezes tinha remédio no estado, às vezes não tinha, a medicação estava irregular. E aí eu estava no auge do mestrado também, e quem segue vida acadêmica sabe o quanto é estressante fazer um mestrado, e aí eu acabei tendo uma crise nervosa no mestrado. A doença de Wilson não tem cura. Medicamentos podem ajudar a reduzir o acúmulo de cobre no organismo. Além disso, Eline faz sessões de fisioterapia e tem acompanhamento psicológico e com o fonoaudiólogo. A alimentação regrada também é importante. É controlar, assim, ter noção de quanto tem de cobre em cada alimento para poder regrar a alimentação. Faço físio, fono e agora funcional também. Além de terapia, porque não foi fácil, mentalmente falando, passar 2 anos na cama tendo consciência de tudo e você tendo uma vida ativa como eu tinha antes. Eu era professora, eu viajava sozinha e aí eu me vi dependendo de todo mundo para tudo. É uma história difícil, mas de superação, a história da Eline. Agora vamos continuar falando sobre o assunto, a doença. Hoje é o Dia Mundial da Doença Rara. Você que ligou a TV agora, nós contamos aqui a história. E de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil tem 15 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara. São consideradas raras as doenças que atingem até 65 em cada 100 mil pessoas. Vamos saber como é esse acompanhamento psicológico da pessoa com uma doença rara e também da família com a psicóloga Niclésia Dias. Seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada. Falar desse assunto que é tão importante porque há um envolvimento da família ao descobrir uma doença. E olha só que o processo de descobrir do diagnóstico é bem complicado, não é? Muito, muito complicado, porque é uma doença rara, é uma doença que muitas vezes a gente não sabe como lidar. A maioria dos médicos, você já tinha falado anteriormente, ele passa por um processo demorado de descoberta. Então, ela é uma doença silenciosa, que geralmente é genética ou não. Isso é muito particular de cada problema. Então, assim, essa pessoa que recebe essa notícia, ela fica meio perdida. Então, assim, ela começa um processo de enfrentamento e ela precisa muito de um suporte psicológico para poder lidar, tanto ela como toda a família. Pois é, e como é que é esse acompanhamento psicológico? Então, esse acompanhamento ele é individualizado, porque geralmente ele é direcionado para cada tipo de doença. Geralmente vem com a família, com essa pessoa,
como ela já tinha lidado com a vida dela anteriormente, que tipo de crença ela tinha, que tipo de vida ela tinha, se ela tinha uma vida gerada com exercício físico, se ela tinha uma vida feliz, se ela tinha uma vida problemática, se ela já era uma pessoa completamente envolvida com todos os sentidos. Então, assim, é um processo problemático, é um processo complicado, inicia assim do zero, começa do zero, porque primeiro a pessoa não sabe lidar com o que tem. Primeiro ela tem um sofrimento enorme e ela fica assim, é o momento que ela entende que ela é limitada, que ela é finita. Então, assim, é um processo muito pessoal, muito particular e não tem uma receita, tem sim um acompanhamento individualizado e aí começa todo esse suporte. Qual o primeiro sintoma, assim? As pessoas que estão lá do outro lado ficam na dúvida, né? A pessoa fica em situação de desespero, não é? Eu acho que o primeiro impacto seria esse. Qual o primeiro impacto ao receber o diagnóstico, né, de uma doença rara, que é difícil o tratamento, tem muitas dificuldades que envolvem todo esse processo, né? Então, o primeiro momento eu creio que é o mais difícil, porque você nem sonha que tem essa doença. Esse caso mesmo que foi relatado aqui, ela só descobriu aos 15 anos. Então, assim, aos 15 anos ela era uma criança ainda, uma adolescente, ela tinha todos os sonhos projetados, então ela teve que reorganizar tudo aquilo que ela tinha para começar do zero. Então, assim, é um impacto muito forte, porque a pessoa fica sem saber na realidade o que fazer, a família também fica sem saber o que fazer. Como é uma doença de difícil acesso, os médicos demoram muito para poder dar essa notícia. Então, assim, é uma situação muito problemática, que é uma situação que machuca muito, mas aí vem a parte da evolução, do enfrentamento, e muitas pessoas, na realidade, até nascem após essa descoberta. Muitas pessoas, elas tinham uma vida pautada no limite e ela consegue ser mais feliz até com determinadas doenças. Qual a principal orientação? Essas pessoas que estão aqui nos acompanhando, conhecem alguma pessoa que tem doença rara? As pessoas ao redor podem ajudar, né? As pessoas ao redor, elas devem ajudar. Na realidade, assim, é porque em Sergipe nós somos muito carentes de grupos de apoio. Tanto é que a maioria das pessoas que ela tem uma condição maior, elas viajam, elas procuram outros centros de apoio porque elas começam a lidar com pessoas que têm a mesma doença, que têm o mesmo problema. Então, assim, o centro de apoio é muito importante, as pessoas ao redor é muito importante, principalmente para não ter aquela pessoa como vítima, como coitada. Olha, você vai morrer amanhã, olha, já acabou para você. Não, não é assim não, é um renascimento e a pessoa tem que se fortalecer muito através de N fatores, que é a fé, é o psicológico, é a atividade física, é a alimentação. A pessoa tem que se superar e por muitas vezes, apesar da limitação física, ela consegue espiritualmente se tornar uma pessoa bem mais humana. Perfeito. Muito obrigada por sua participação e esclarecimento e ajuda aí as pessoas.